Obrigado, Jesus. Livro de Efésios, capítulo de número 6, a partir do 10, amém? Tem alguém aqui que precisa de revestimento da armadura de Deus aí? Quem aqui já passou, está passando pelo dia mau aí? Dá um sinalzinho aí. Quem já passou pelo dia mau? Poucos passaram pelo dia mau? Meu Deus. Você que não passou, eu tenho algo para dizer, o seu dia vai chegar. Porque ninguém está livre do dia mau. Amém? Efésios, carta de Paulo, Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Eu vou lendo até onde Deus permitir, amém? Fica atento aí. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A igreja pode se assentar, aplaudindo o nome e a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Amados, o pastor Célio falou algo aqui no domingo interessante. Às vezes quando é perguntado aqui, quem conhece tal palavra, eu vou falar uma palavra conhecida, e é um erro dizermos que conhecemos a palavra, porque cada vez que você medita nela, o Senhor dá algo diferente a respeito da palavra. E é muito importante, eu fiquei atento às palavras do pastor Célio no domingo, e ele disse algo importantíssimo. Às vezes não nos atentamos para o antes, aquilo que vem antes do que foi lido, e depois para fazermos um contexto exato, com exatidão, com profundidade na revelação da palavra do Senhor. E eu comentava com o nosso irmão presbítero Edivan, que a carta aos Efésios é uma carta tão rica, é uma carta tão especial, pastor Valdeci, que uma pregação não é o suficiente para você estar explanando tudo que ela nos oferece. E eu quero voltar um pouquinho com você, e na minha introdução eu quero trazer à tua memória que Paulo, aquele Paulo que outrora perseguia os cristãos, agora é chamado no caminho da estrada para Damasco. O Senhor tem um encontro com ele, e o Senhor fala a Ananias: este vai ser um grande homem na minha presença. E depois de Jesus Cristo não houve outro homem igual a Paulo, acerca de levar, de falar do Evangelho
ministério de Cristo é de explanar a palavra do Senhor. Mas eu quero com você nessa noite fechar um pouquinho aqui no livro de Efésios. Paulo estava em Corinto, na sua terceira viagem missionária. Paulo chega em Efésios e vai dizer a palavra, Renan, que Éfeso era uma cidade antes e depois que Paulo chega. Os historiadores vão dizer que Éfeso era uma cidade onde era a idolatria muito apurada, aonde existia uma deusa, Diana, onde havia templo enorme para essa deusa, uma idolatria terrível. Mas quando Paulo entra e faz o seu ministério, que se não falha a memória, durante 3 anos em Éfeso, a Bíblia vai dizer que quando o evangelho, a palavra genuína, quando o evangelho da paz, as boas novas de Cristo entra na cidade, ela pode ser idólatra, ela pode ser feiticeira, ela pode ter todos os tipos de idolatria. O evangelho tem o poder para varrer toda a sujeira, para varrer toda a imundície, para tirar tudo que não é do agrado do Senhor. Sabe por quê? Aonde o evangelho, a palavra genuína entra, ele determina, ele declara, ele toma conta do ambiente, ele se espalha, propaga, e o ambiente que outrora era ambiente demoníaco, agora está no controle daquele que vive e reina. E Éfeso é uma cidade importante, porque a partir dela Paulo partiu para outras cidades: Esmirna, Pérgamo, Tars, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E diz a palavra do Senhor que Éfeso foi a primeira a estar propagando o chute inicial, vamos dizer assim. Foi em Éfeso que Paulo escreveu as 2 cartas a Coríntios. Foi também lá em Éfeso que o apóstolo João escreveu o evangelho de João e as suas epístolas, e mais tarde foi pastor naquela cidade. Por que eu estou dando toda essa introdução antes de entrarmos onde lemos? Porque o mesmo evangelho que Paulo anunciava lá, o mesmo evangelho que varreu a sujeira daquela cidade, é o evangelho das boas novas de Cristo, que eu e você falamos, que vivemos, que falamos, que pronunciamos as boas novas de Cristo. E a palavra vai dizer lá em Éfeso, no capítulo 1, que Paulo, ele dá o projeto da redenção, Deus dá o projeto da redenção a Paulo. Paulo cita o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro do texto de Efésios 1, ele fala das bênçãos do Pai, que Ele nos elegeu, o Pai nos elegeu. Fala que fomos redimidos pelo Filho e selado pelo Espírito Santo do Senhor. O que me lembra a dizer à igreja que vós sois o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós. No capítulo 1 de Efésios revela o nosso chamamento, a nossa herança. No capítulo 2 de Efésios, Paulo agora cita 2 grupos, judeus e gentios. Através do sangue de Jesus, as 2 classes agora passam a ser um corpo em Cristo. Jesus foi a ponte entre judeus e gentios. Jesus unifica um só corpo, que nos dá a entender reconciliação, paz. Paulo
nos alerta: o pecado trabalha contra nós, porém Deus trabalha por nós. Ele é socorro presente na angústia. Deus trabalha em nós, Deus também trabalha através de nós. Eu separei algumas pérolas, porque, como disse, o livro é rico, mas eu não poderia deixar de falar. E caminhando pelo o capítulo de número 3, Paulo fala do mistério do Evangelho, e ele relata: por essa causa me ponho de joelhos. Que causa é essa? Que os gentios fossem alcançados pela salvação, tornando-se parte do plano da salvação, cordeiros em Cristo. Olha só que lindo: estávamos todos condenados com o mundo, e era por natureza filhos da ira, mas Paulo relata que foi chamado como embaixador de Cristo para anunciar as boas novas ao gentio. Paulo exorta na igreja: fortalecei em oração, para que sejam fortalecidos no poder, no homem interior que leva ao amor. Ele cita duas classes de exemplo: enraizados e alicerçados, que significa enraizado com raízes profundas e alicerçado com estrutura sólida. Sabe que eu entendo? Não é qualquer vento que derruba aquele que está debaixo da palavra, que está alicerciado na palavra, enraizado na palavra. Oh, meu Deus! E no capítulo 4, o presbítero Marcelo, Paulo fala da unidade e a graça. O apóstolo exorta a preservar a unidade da igreja. Ele fala que a igreja deve servir a um só Deus, ter um só batismo, uma só fé. Ele relata os dons da unidade, que uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, e cada um se aperfeiçoe naquilo que Deus os chamou. Mas o mais importante é que ele relata que todos nós somos membros de um só corpo, mentorado, guiado por Cristo, que é o cabeça da igreja. Oh, aleluia! No capítulo 5 ele vai falar de ser cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas sejais cheio do Espírito Santo. É interessante, Renan, porque o embriagado, ele fica governado pelo vinho, mas quando eu e você damos o lugar para o Espírito Santo, então quem nos governa é o Espírito Santo. Ele toma o controle da nossa vida, Ele nos guia, Ele nos fala, Ele faz como o presbítero falou, a luzinha, o apito aqui, ó, pi, 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 tá errado, distancia, distancia. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Oh, aleluia! E agora vamos entrar onde lemos, na palavra do Senhor. Efésios de número 6, a partir do 10 ele fala: revesti-vos de poder. E quando Paulo fala de poder, logo me vem à mente Lucas 24:49. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Sabe que eu entendo? Só recebe poder quem está na dependência do Espírito Santo. O poder de Deus em nós nos dá condição até mesmo de amar aquele que, meu Deus do céu, sabe aquele que te ofende, sabe aquele que te maltrata. O Espírito Santo de Deus, quando estamos debaixo do poder em que há em Cristo Jesus, Ele apaga a mancha. Eu não olho com os meus olhos carnais, mas eu olho com os olhos espirituais.
regiões, porque eu entendi que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas é contra as potestades, é contra os principados, é contra aquilo que atua nas regiões celestiais. Oh, aleluia! Vai glorificando aí, igreja. O texto cita também as ciladas do diabo. Ciladas fala de armadilhas, de coisas invisíveis, coisas secretas, camufladas. Satanás, o nosso adversário, ele lança durante o nosso caminho pratos, ele lança durante a nossa trajetória ciladas, coisas para tentar desviar do foco, desviar daquilo que o Senhor nos ensina. A Bíblia vai dizer que agora a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. E o Senhor ministrava lá no verso 12, fala sobre que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas. Ei, a sua luta, a minha luta não é contra parente, não é contra o seu patrão, contra o seu vizinho, não é contra os seus colegas de trabalho. Ei, Deus está falando com alguém. A sua luta não se resolve à base do sangue e da carne. A sua luta é de joelhos no chão, e Ele dá receita. Entra no teu quarto, fecha a porta e conversa em segredo com Deus. Meu Deus, aleluia. A nossa luta é contra Satanás e seus anjos. Eu vou falar de novo. A nossa luta é contra Satanás e seus anjos. Eu vou falar de novo. A nossa luta é contra Satanás e seus anjos. E a Bíblia começa a falar, Paulo começa a falar, melhor dizendo, no verso 14, do cinturão da verdade. Estais, pois, firme, cingido com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. E eu fui pesquisar sobre o soldado romano. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está em Roma. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele já tinha sido preso antes e estava preso novamente. Ele se autodenomina prisioneiro de Cristo. E ele escreve a carta relacionada para Éfeso, lá da prisão. E Paulo agora começa a citar os utensílios do soldado romano. E o primeiro utensílio interessante, o cinto do soldado romano era fivelado, ou seja, com firmeza, envolvia o corpo do soldado e prendia de forma toda a sua armadura. O cinto servia de sustentação. Ao envolver o corpo do soldado, dava firmeza suficiente para receber os outros componentes os outros utensílios, melhor dizendo, da armadura. Sabe o que eu aprendo aqui? Paulo quer usar o cinto do soldado para falar que devemos estar envolvido na verdade, envolvido na palavra. O que é a palavra? O que é a verdade? Jesus disse, e o verbo, lá no Evangelho de João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é essa verdade? Jesus é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é essa verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
nessa noite, mas a verdade hoje se faz presente e ela te liberta, ela te liberta, ela te liberta. Disse mais: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119 e o versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem cinge-se com o cinto da verdade de Cristo não é presa fácil para Satanás. Quem está envolvido na verdade, pode Satanás morder a testa, morder o cotovelo, mas ele não te toca, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, meu Deus, meu Deus e meu Pai, glorificado é o teu nome, Jesus. Vamos para a couraça agora da justiça. Aleluia. A couraça da justiça tem a figura do soldado aí atrás. Se você quiser entrar na história comigo, vinha do peito até os seus joelhos. O soldado vestia como se fosse uma peça que abria e fechava por detrás e pela frente. E a couraça, ela fala a função da couraça da justiça, ou melhor, a função da couraça do soldado era proteger os seus órgãos vitais: coração, pulmão, sua barriga. Essa era a função da couraça. Mas o que Paulo quer nos ensinar através da couraça da justiça, não é a justiça que nós praticamos. O que Paulo quer ensinar através da couraça da justiça é a vinda de Cristo sobre essa terra. A Bíblia vai falar que ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória, se fez carne, e durante toda a sua trajetória, todo o seu ministério terreno, ele foi um homem justo. Ele nos justificou, ele nos vestiu de uma couraça de justiça, porque estávamos outrora condenados com o mundo. Efésios é que fala, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Jesus desce agora e fala: se eles não podem pagar o preço, eu revisto eles, vou redimir a cada um deles. A justiça de Deus está sobre a tua vida, a justiça de Deus está sobre a tua vida. Satanás tenta te desanimar, falando que você não é capaz, que você não pode ministrar, que você não pode louvar, que você não pode fazer nada devido àquilo que você fez outrora errado. Ei, Jesus te justifica nessa noite, ou melhor, ele já te justificou, ele já te justificou. Oh, meu Deus. Romanos 8 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Couraça fala também de retidão, fala de humanidade, vai falar Paulo lá no livro de Efésios, que ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom funcionário no trabalho, ser um bom patrão, é uma opção minha, ser bom, é atributos que o Senhor me oferece. Ei, a justiça de Deus te alcança nessa noite. Estás justificado por Cristo, estás justificado por Cristo. Oh, aleluia.
A Bíblia vai falar das sandálias do Evangelho da Paz. O interessante é que nas sandálias dos soldados haviam como se fossem umas travas, semelhante à chuteira de um jogador de futebol. E essas sandálias, no momento da guerra, é como se fossem uns pregos para as irmãs entenderem que ao lutar, ao combater, ele pisava no terreno e o pé não escapava, não saía do lugar, estava firme, ó glória, estava firme. Além de proteger os pés, a sandália também dava firmeza, sustentação para o soldado guerrear. Oh, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que outrora éramos trevas, mas agora Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Quando eu calço a sandália do Evangelho, quando eu calço as sandálias, eu tenho firmeza dentro daquilo que Deus me chamou, dentro daquilo que Deus me deu condições para combater. Ah, presbítero, eu não tenho condição de fazer isso, de fazer aquilo na obra do Senhor. Ei, os teus pés já foram calçados pela sandália, pela sandália. Sandália fala de paz. Ei, sandália fala que a todos, pois todos os que aceitaram, foi-lhe dados o poder de ser chamados filhos de Deus. Você é filho, você está firmado com seu pé firme na palavra do Senhor. Ele vai te conduzir, Ele vai te dar condição para seguir adiante nessa peleja. Oh, aleluia! Meu Deus! E a Bíblia vai falar também do escudo da fé. Aleluia! O escudo do soldado romano. Eu li um pouco a respeito. Media cerca de 1,80 m de altura. Cobria todo o corpo do soldado. E o soldado se protegia com o escudo das lanças, dos dardos inflamados que vinham sobre ele. O soldado se protegia das flechas que vinham por cima. O Senhor falava no meu coração quando eu meditava nessa palavra, que na armadura do soldado, no equipamento do soldado, não pode ter brechas, não pode ter ocasiões para o inimigo vir achar cabida. Eu me lembro de Acabe. O rei Acabe agora vai para uma guerra, e a Bíblia vai dizer que havia uma abertura na armadura de Acabe, e o inimigo lança a seta, a flecha, melhor dizendo, e aquela flecha alcança exatamente aonde não havia proteção. E eu perguntava ao Senhor, que o Senhor tem a dizer? E o Senhor ministrava no meu coração, fala para a minha igreja que a todo tempo tem que se haver a proteção da armadura, mas estar atento com o escudo da fé, estar empunhando o escudo da fé. É com a nossa fé que a gente defende os ataques do adversário. É com o escudo da fé que nós sobressaímos com aquilo que lança contra nós. É com o escudo da fé que podemos nos defender de tudo aquilo que nos acusa, Satanás.
que o que você quer dizer, presbítero? Satanás não apareceu para mim, para me acusar. Ei, eu vou falar mais uma vez, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta não é contra o nosso parente. A nossa luta não é contra o nosso patrão. A nossa luta é nas regiões celestiais, é buscando a presença, é fortalecendo na palavra do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. As suas dificuldades que se põem perante você não pode te servir para desanimar. Aquilo que o inimigo tem tentado contra a tua vida para fazer parar os ataques, ei, use o escudo da fé, use a palavra do Senhor. Sabe que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um profundo peso de glória. Ei, use essa dificuldade, use essa luta que está passando, essa adversidade, repare ela com o escudo da fé e fale: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado ao que vencer. Oh, aleluia. A Bíblia fala do capacete da salvação. O soldado nunca ia para a guerra sem proteger a sua cabeça, pois qualquer ataque sobre a cabeça do soldado viria, o corpo inteiro do soldado viria ao chão. Olha que interessante. O soldado, ele poderia estar vestido com toda a armadura, poderia estar com toda a sua espada, com o seu escudo, mas se ele deixasse a cabeça vulnerável, olha o que Deus está falando nessa noite, se ele deixasse a sua cabeça à mercê do inimigo, com apenas um golpe, o inimigo iria matá-lo. Sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Satanás não tem interesse em parar os seus pés. Satanás não tem interesse em parar as suas mãos, em parar. Satanás não está interessado quanto você ganha por mês ou o que você conquistou. Satanás está interessado em atingir a sua mente, em estar tentando travar a sua mente, porque ele sabe que se ele conseguir travar a sua mente, o corpo inteiro padece. Deus está falando com alguém nessa noite. Deus está falando com alguém nessa noite. Oh, aleluia. E mais importante, que quando estamos com o capacete da fé, somos blindados das acusações dele. Quando estamos com o capacete da fé, até mesmo num culto como esse, ele tenta lançar pensamentos. Será que isso é de Deus? Será que isso é verdade? Será que essa palavra realmente é verdade? Ei, quando você está com o capacete da fé, o Senhor blinda a tua mente. Ele não tem poder na sua mente. Na medida que ele joga a seta bate no capacete e esquiva, porque está firmado em Cristo, está com o seu pensamento voltado em Cristo. Sabe a outra forma que ele usa para nos atingir? Através do pecado. Ele coloca pensamentos na nossa mente. Isso aí não tem problema fazer. Meu Deus, isso aí não tem problema você fazer. Esse pecadinho aí não dá nada não. Pode fazer. Ei, ninguém está vendo.
devemos estar com a nossa mente blindada, com a nossa mente em Cristo, com a nossa mente em Cristo. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Oh, aleluia! A nossa mente, quando está em Cristo, Satanás não encontra investida, não encontra brecha para atacar. Oh, aleluia! Vamos para a espada, que é a palavra do Senhor. Diz a história que os soldados levavam 2 espadas, um punhal e uma espada grande. Isso tudo, igreja, é Paulo escrevendo em cadeia, preso. Para você que acha aí que está fazendo muito vir 3 cultos para a igreja, para você que lê 2 versículos durante o dia e 23 horas de Netflix, ou de futebol, como eu gosto, ou de novela, como algumas irmãs gostam. Ei, o Senhor me pergunta nessa noite, pergunta para mim, igreja, com que você tem ocupado o seu tempo? Com aquilo que vai te dar alimento espiritual, ou com aquilo que alimenta a sua carne? Acabou a glória da igreja. E diz a história que o soldado, ele, diferente do capacete, diferente da couraça, do escudo, das sandálias, que são acessórios de defesa, agora a espada é ferramenta de ataque. Oh glória! Ei, o Senhor pergunta nessa noite: como está a sua espada? Como está o corte da sua espada? Acabou a glória da igreja? Quer que eu dou uma prova? E o que é essa espada? A Bíblia vai dizer que a espada é a palavra do Senhor. Jesus no deserto contra-atacava Satanás com a espada. Olha que interessante. Lembrando que o Senhor Jesus esvaziou-se da sua glória. No momento que ele estava no deserto, ele estava, como vou dizer, com seu corpo fraco, porque não tinha alimentado matéria, corpo humano eu estou falando. Satanás agora vem e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, com a palavra, com a espada afiada, ele diz: nem só de pão viverá o homem. Oh aleluia! Satanás, ele é insistente. Satanás diz a Jesus: se tu és o Filho de Deus, se joga daqui de cima, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Jesus disse: também está escrito: não tentará o Senhor, o seu Deus. Satanás oferece agora todos os reinos do mundo e diz: se prostrado me adorar, te darei tudo isso, porque isso me foi dado. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e somente Ele servirá. Oh aleluia! Você sabe a necessidade que temos de vestir a armadura? Quando Paulo nos exorta a vestir a armadura de Deus, é porque ele sugere que com as nossas próprias forças nós não vamos conseguir. Com os nossos próprios recursos nós não vamos conseguir. E ele não dá outras opções não. Ele fala: para vencer o dia mau, tem que se revestir de toda a armadura de Deus, tem que estar
guia, a palavra me sustenta, a palavra me dá alicerce. Meu Deus, olha o exemplo de Sansão. Sansão achava que a qualquer hora ele poderia derrotar os filisteus, mas a palavra do Senhor vai dizer que agora os filisteus vêm, e Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não habitava mais nele. Todos sabem o curso da história. Sansão foi pego, foi preso, vazaram seus olhos. Mas a Bíblia também me dá um exemplo de um jovem que foi levar mantimento para os seus irmãos na guerra, e tinha um soldado lá gigante que afrontava o povo de Deus, que afrontava o povo do Senhor, e ele falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar o povo do Deus vivo? A palavra vai dizer que agora Golias começa a açoitar, a xingar Davi, melhor dizendo, a falar que vai dar a carne dele para os urubu. A Bíblia fala que ele estava com lança, espada e escudo. Davi olha para ele e diz: você vem contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Oh, aleluia. Quem não se lembra quando Judas trai o mestre? E agora o empregado, por nome de Malco, do sumo sacerdote, vai junto ao lugar que Jesus está. Pedro pega a adaga, corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha dele, coloca no lugar e fala: Pedro, não é assim, Pedro, não é dessa maneira, porque Pedro ainda não estava convertido completamente. Mas sabe o que acontece quando Pedro entende o poder da verdadeira palavra? A palavra de Deus vai dizer que Pedro prega, a sua pregação, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Pedro prega com a espada verdadeira, 5.000 almas se rendem ao Senhor. 2 espadadas certa de Pedro, 8.000 almas para o reino do Senhor. E deixa eu consertar algo que eu fiz aqui. Pedro não era analfabeto. Aleluia. Pedro sabia manusear a palavra. Oh, aleluia. Caminhando para o final, igreja. O segredo é revestir-vos de toda a armadura de Deus. Sabe o que Deus falava no meu coração? Por volta de 1h40 da manhã, quando eu fui dormir, que eu terminei esse esboço, o Senhor falava assim: fala para minha igreja que sem o revestimento eles não vai conseguir, sem a armadura não vai vencer o adversário, sem o revestimento, sem o revestimento da palavra não vai conseguir. Mas se a minha palavra estiver em vós, vocês é mais que vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. A Bíblia ainda vai falar lá em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus. A minha postura diante de Deus, e tem a minha postura diante de Satanás também. Olha o que o versículo acaba de falar. Ele diz acerca da minha postura diante de Deus:
Sujeitai-vos, pois, a Deus. E depois ele fala da minha postura diante do adversário: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Como que eu resisto o diabo? Vestindo a armadura, estando enquadrado na palavra, estando com o meu coração no alicerce, com a couraça, com o capacete, com o escudo da fé, com a sandália para mim não escorregar no meio do caminho. Esse é o segredo. Fala para minha igreja que sem o revestimento do alto eles não vão conseguir. E só para complementar o assunto, eu sei que virão outros pregadores e vão falar com muito mais propriedade que eu, mas olha o que eu encontrei na palavra do Senhor. Isaías 59, se quiser colocar aí, pode colocar. Isaías 59, o 16 e o 17. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça susteve. Olha que lindo o 17. Pois vestiu-se de justiça com uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura por sobre ti vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como um manto. Amém, igreja? O segredo é revestir de toda a armadura de Deus. Quem recebeu a palavra, aplauda o nome do Senhor.